Apesar da redução do volume de chuvas durante o inverno, o nível da represa de Paraibuna está acima do volume do mesmo período do ano passado. Mas a situação não é tão favorável se comparada com o período pré-crise hídrica de 2014. Taubaté também confirma primeiro caso de sarampo dos últimos 20 anos. Outros 6 pacientes com suspeita da doença também são monitorados. Laudo da Secretaria de Saúde da Bahia confirma diagnóstico de gripe do vírus H3N2 para estudante de Jacareí que morreu durante uma excursão em Porto Seguro no fim de semana. Câmeras de monitoramento flagram onça parda em indústria de São José dos Campos. Equipes da Polícia Ambiental ainda não localizaram o animal. De olho no futuro, Feira em São José dos Campos apresenta as mais avançadas inovações tecnológicas disponíveis no mercado. Evento estimula a qualificação profissional para a indústria 4.0. Shoppings da região ampliam atrativos para garantir a diversão da criançada durante as férias. Em São José dos Campos, brincadeiras do passado também estão fazendo o maior sucesso entre os pequenos. Terça-feira, 16 de julho. As notícias da região agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Apesar da redução das chuvas, condição prevista durante o inverno, a represa de Paraibuna opera com volume maior em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a realidade de toda a bacia hidrográfica aqui da região não é tão positiva se comparada com o período que antecedeu a maior crise hídrica do estado de São Paulo em 2014. E quem vive nas proximidades das represas percebe que as mudanças provocadas pelas condições climáticas nos últimos anos não foram mais recuperadas. Para os pescadores que vivem às margens da represa de Paraibuna e dependem da pesca, o trabalho não tem sido fácil. O Rodolfo é um deles. Na atividade desde menino, ele conta que a fuga dos peixes, depois da baixa do nível da água, tem sido o principal problema por aqui. Tinha bastante peixe, agora os peixes deu uma sumida, sumiu, na época a represa começou a baixar, baixou muito. Aí essa parte de pescaria, por nós tá meio ruim. Muitos peixes estão sumindo da represa. Tem um pouco de peixe, mas a maioria dos peixes que tinha igual antes não tem mais nessa represa. O pescador que no período de cheia na represa chega a ganhar em média R$1.000 com a venda de 70 quilos de peixe por mês, tem voltado para casa com as redes vazias. Por isso, nessa época, investe nos passeios com embarcação, mas que também tem diminuído nos últimos meses. Para o transporte, leva isso para pescar, tudo, na época, tudo. Não está vindo mais que aqui, assim, chegou a época do frio, essas coisas, o clima, tudo, represa baixando, os peixes sobem mesmo. Com o inverno seco, o nível de chuva diminui. O resultado que é ainda mais visível em rios e represas. Aqui em Paraibuna, o número de embarcações tem diminuído nos últimos anos. E o verde da vegetação tem perdido espaço para a faixa de terra que durante muito tempo foi ocupada pela água. Nessa pousada, no bairro dos Macacos, em Paraibuna, os reflexos da mudança climática também já preocupam. A gente fica preocupado com o ambiente, com a manutenção, a nossa parte a gente tem que fazer, mas também com a imagem, né, com a vista da represa. A gente tem que ver água. Segundo o CPTEC e INPE, nos 6 primeiros meses de 2018, o acumulado de chuva chegou a 860 milímetros no Vale do Paraíba. Este ano, de janeiro a junho, já choveu 1.130 milímetros. Mesmo assim, de acordo com a Agência Nacional de Águas, atualmente a represa de Paraibuna opera com 55% de sua capacidade. No mesmo período do ano passado, estava com 41% do volume útil. Mas este oceanógrafo alerta que, apesar do volume considerado adequado para a época do ano, o prognóstico climático é desfavorável. Tanto que o nível das 4 represas que formam a bacia do Paraíba do Sul estão muito semelhantes ao período pré-crise hídrica enfrentada pelo estado em 2014. Hoje ele é um pouquinho pior, um pouquinho menor, vamos dizer assim. A gente estava com 60% mais ou menos na época de 2013, nessa mesma época em 2013, e hoje a gente está com 56% de volume de reservatório equivalente. O problema é o seguinte, é o que vem por aí, o que vem à frente, né? Então, em 2013 a gente estava com um pouco mais de água e, no entanto, nós tivemos um verão muito seco, né, de 2013 para 2014. Isso fez com que o reservatório não se completasse. E a gente entrou num inverno que já é seco por padrão
e foi seco também e nós perdemos essa capacidade, né? E aí a crise hídrica se instalou naquele momento. A bacia do Vale do Paraíba, formada pelos rios Paraibuna e Paraitinga, é responsável pelo abastecimento de 11 cidades da região. O uso eficiente de água é importante e vai dizer em como a gente lida com isso no futuro. Se nós estivermos tranquilos para lidar com um volume menor de água, então a gente vai sofrer menos, né? Por outro lado, importam as ações para garantir um suprimento mínimo de água nessas épocas críticas, né? Então, o que a gente chama de infraestrutura verde, né, o reflorestamento, a recuperação de áreas degradadas, a manutenção de vegetação natural sobre regiões de recarga de aquíferos, isso é muito importante. Isso está diretamente relacionado com as cidades, inclusive. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje o primeiro caso de sarampo no município dos últimos 20 anos. A vítima é uma mulher de 54 anos, moradora da Vila São José. Ela já está em tratamento com um quadro de saúde estável. Segundo a Prefeitura, ainda na fase de suspeita, familiares já receberam reforço da vacina e ações de bloqueio foram realizadas no bairro. Outros 6 casos suspeitos são investigados e as regiões onde ocorreram as notificações também receberam ações de bloqueio vacinal. Com isso, sobe para 6 o número de casos de sarampo confirmados aqui na região. E o laudo divulgado hoje pela Secretaria de Saúde da Bahia apontou o diagnóstico de gripe do tipo H3N2 para a estudante de Jacareí que morreu no fim de semana. Giovana Marçom, de 17 anos, participava de uma excursão de formatura em Porto Seguro quando apresentou os sintomas. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. Outras 2 estudantes do grupo continuam na Bahia em tratamento contra a doença. Mas pelo menos outros 100 estudantes de Jacareí e de São José dos Campos também viajaram na mesma excursão e podem ter tido contato com as vítimas. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos informou hoje que não registrou nos últimos dias nenhum caso de pessoa internada com suspeita de influenza em hospitais da cidade, que contabiliza 3 mortes por gripe este ano, além de 24 casos de H1N1 e 3 de H3N2. Taubaté registra este ano 4 mortes pelo tipo H1N1 e Ubatuba também uma morte. A Justiça decretou a prisão da empresária e do marido dela, que estão foragidos desde o início do mês, suspeitos de aplicar um golpe milionário em Jacareí. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 100 pessoas registraram queixa contra o casal, que mantinha uma corretora de investimentos que oferecia aplicações em empresas com retornos bem promissores, que chegavam até 200% do valor aplicado. O Tribunal de Justiça determinou o afastamento do comandante e do subcomandante da Guarda Civil Municipal de Aparecida. Os 2 respondem por improbidade administrativa em um inquérito instaurado pelo Ministério Público. Segundo a investigação, o comandante teria permitido em 2017 que a mulher dele, que também atua na Guarda Municipal, usasse a viatura para fins particulares. Na época, a Prefeitura instaurou uma sindicância, só que o subcomandante foi o nomeado para presidir a investigação. O MP também apurou que o comandante ainda autorizou o pagamento de horas extras não prestadas para a própria esposa e para o subcomandante. Em nota, a Prefeitura de Aparecida disse que cumpriu a determinação e que os funcionários ingressaram com recurso contra a decisão. Um grupo de índios liderou um protesto esta manhã na BR-101, no trecho de Ubatuba. O bloqueio foi na altura do quilômetro 29 e terminou no início da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação era contra a municipalização dos serviços de saúde. Por nota, a Secretaria Especial de Saúde Indígena informou que a pasta tem priorizado o diálogo direto com os povos indígenas por meio de visitas às unidades de saúde e às aldeias para verificar as condições de atendimento. A CESAI ressaltou ainda que mantém abertos todos os canais de comunicação com os órgãos de controle social estabelecidos por lei e com as lideranças indígenas. Depois do intervalo, a Rede Pública de Saúde de São José dos Campos intensifica a campanha para o diagnóstico precoce das hepatites. E ainda, a Feira de Inovação e Tecnologia mostra avanços no mercado de trabalho e possibilidades de qualificação para novos negócios. Agora, faltando aí menos de um minutinho para 7 da noite, o Band Cidade volta em instantes.